Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma noite de estudos da nossa doutrina espírita e o tema de hoje é o sentido da vida. Então, o que nos faz aí viver e buscar a nossa evolução, e às vezes estamos sempre em busca aí desta felicidade. O que é esta felicidade? Então, espero que vocês gostem do que eu preparei para o nosso estudo. E com a oração que Jesus nos deixou, iniciamos a noite de hoje. Então vamos fechar nossos olhos, serenar o coração, pensar no nosso Mestre e agradecer por esta oportunidade, agradecer a Deus, a Mãe Santíssima, aos amigos espirituais. Que possamos ter o entendimento do estudo de hoje e que possamos colocar em prática em nossas vidas, evoluindo cada vez mais e nos aproximando cada vez mais de Deus. Agradecemos e com a oração que Jesus nos deixou, iniciamos essa noite de estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom estudo!
Começa agora o programa Dualidade. Seja muito bem-vindo. Vamos refletir juntos? O amor não prende, liberta. Ame porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Chico Xavier. Pois é, nós temos que fazer as coisas sem apego, com desprendimento, por querer e por ser feliz. Então, amar é uma bênção, é um dom que vem do nosso espírito para irmos em busca da felicidade. Então, vamos amar, né? Hoje nós estamos falando com uma pessoa muito especial que você já conhece, vai trazer para nós conhecimentos, ensinamentos grandiosos, brilhantes. Ele é psiquiatra, ele é palestrante espírita e nós vamos falar sobre encontrando o sentido da vida com o nosso querido doutor Aldenis Leite. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Prazer estar aqui de novo. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Obrigada por dar um pouquinho aí do seu tempo precioso É um para o prazer Dualidade. estar aqui. Encontrando o sentido da vida. Qual é o objetivo da criatura humana, doutor? É uma boa pergunta. Eu colocaria do ponto de vista psicológico que o objetivo da criatura humana, antes de tudo, enquanto estamos em trânsito no mundo, o objetivo da criatura humana não é ela. É o que ela faz em prol de quem precisa dela. Ai, que bom. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, no consultório, nos meus atendimentos em geral, eu escuto muito a pessoa dizer assim: tudo que eu quero é ser feliz. Será que é pedir demais? A explicação que eu dou é: nesse ponto é pedir demais. Porque o que você quer não pode ser alcançado do jeito que você deseja. Toda vez que nós perseguimos a felicidade, toda vez que nós colocamos a felicidade como meta fundamental, ela não aparece. Quando nós colocamos alguma coisa como objetivo central, que não somos nós, e fazemos outras pessoas felizes, trabalhamos produzindo algo em benefício da comunidade, construímos, realizamos alguma coisa que é fundamental, onde muitos vão absorver aquilo que nós fizemos, passamos a ficar felizes. Por isso, não porque nós perseguimos a felicidade. É o que Jesus quis dizer: todo aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Porque todo aquele que quiser se salvar, se perderá. Isto é totalmente psicológico. A neurose é a concentração em si mesmo. A pessoa que se preocupa consigo, que se fiscaliza, que vê o que pensa, o que os outros estão achando dela, que se preocupa demais em como ela vai aparentar. O nome disso é neurose. É concentrar-se demais em si mesmo. Quem renuncia a si mesmo, isto é, sai de si para o mundo, esse conclui um sentido e passa a ser feliz sem forçar essa realidade. Então, não dá para ser feliz como meta. Só se pode ser feliz como efeito secundário ao sentido realizado. E o sentido é esse do dia a dia. Fazer o melhor que está ao nosso alcance. Mesmo porque a felicidade para um é uma coisa, para outro é outra. Totalmente. Né? Não dá para dizer. O que é bem saudável isso. É saudável. Claro. Felicidade é o caminho? Existe essa frase, felicidade é o caminho, mas a felicidade é que é o caminho, ou então o caminho para a felicidade. Eu acho que a felicidade é uma construção. Ela vai se ampliando à medida em que vamos realizando o sentido da nossa existência. Quando nós cuidamos bem do nosso lar, quando nós cuidamos bem do nosso trabalho, quando nós realizamos bem o nosso lazer, fazemos as coisas que têm sentido, bem distribuídas, somos felizes. E essa felicidade vai crescendo. O que não quer dizer que em dado momento não possamos ficar tristes. É importante separar isso. Uma pessoa feliz
ela pode estar momentaneamente triste. Uma pessoa totalmente infeliz, em dado momento, pode sorrir de alguma coisa. Não tem essa relação. Felicidade é uma construção que nunca mais nós derrubamos se soubermos conduzir o sentido da nossa existência. Muita gente deve perguntar para você também, como perguntam para mim, eu não sei qual é a minha missão nessa encarnação. E aí? Como é que a pessoa descobre qual é a sua missão na encarnação? Existem dois tipos de sentido existencial que a logoterapia, que é a psicoterapia que eu utilizo particularmente, que é a psicologia do sentido existencial, ela propõe dois modelos de sentido. Um superlativo, que Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, chamou de suprassentido. Ele não penetrou muito nesse terreno, porque é o terreno da fé, é o terreno de Deus. E no campo psicológico, uma vez que nós colocamos o nosso cliente dentro de um setting terapêutico, não envolvemos provavelmente a questão religiosa em si, embora possamos tocar no assunto. Eu, particularmente, muitas vezes, penetro nesse terreno. Mas isso vai de caso a caso. Então, existem dois tipos de sentido. Um, esse superlativo. Qual é o sentido fundamental da vida? Por que eu estou aqui? Como é que eu apareci aqui? Nesse terreno, o Espiritismo nos explica muito bem e nos traz os esclarecimentos necessários, não a psicologia. Mas existe o sentido de cada momento. Quando a pessoa fala, qual é a minha missão na Terra? A nossa missão na Terra é, a cada dia, realizar todas aquelas pequenas possibilidades de sentido que existem. E na medida em que vamos realizando, toda a grandiosidade na nossa missão vai aparecendo tijolo a tijolo daquilo que vamos fazendo. Um dos grandes problemas que eu vejo é que as pessoas acreditam que para serem felizes precisam realizar coisas fenomenais. Alguma coisa na vida tem que acontecer. Por exemplo, o príncipe encantado. Ou então, um emprego fenomenal que vai revolucionar a vida. Ou um acontecimento que vai projetar a pessoa para um futuro grandioso. Isso não é a realidade. A realidade da felicidade é quando nós realizamos os pequenos momentos de sentido que a vida tem. Quando paramos para tomar um café e alguém nos diz, Senhor, onde fica tal lugar? Eu sei onde é. Então digo para ele, vem aqui, siga por este caminho, vá adiante, vire à esquerda, o senhor chega lá. Ah, muito obrigado, acabei de cumprir um sentido existencial fenomenal. Estou com uma pessoa grata para o resto da vida e criamos uma relação naquele momento muito especial, de sentido. Sentido é isso. Cada momento em que eu paro, atendo a uma necessidade, eu fico feliz. Essa é a relação de felicidade. Relação de felicidade com o sentido é, eu faço o que devo fazer de bom. E a felicidade virá naturalmente. É o que Jesus disse. E Deus, que tudo sabe em secreto, vos dará a recompensa. Então a felicidade, ela não é perseguida, ela é dada. Então, pessoas estão muitas vezes em emprego, em casamento, em relacionamento e não estão bem, não acham que aquilo deveria ser contínuo, continuar e permanecem, talvez por comodidade ou até por, já por costume, se acostumou com a situação. O que você diz para essas pessoas? Que sem sombra de dúvida é preciso ter coragem para mudar. Quando nós estamos em um relacionamento no qual nós não nos consideramos felizes, isso deve ser debatido, isso deve ser trazido à clara, a uma discussão verdadeira, serena. E no momento em que não houver possibilidade de permanecer num relacionamento como esse, vamos nos ausentar e reconstruir a nossa vida de um outro modo, porque nós temos esse direito. Ninguém é obrigado a ficar com quem não quer. O que nós não temos o direito
é de malbaratar, ferir, agredir, menosprezar as pessoas. Esse direito nós não temos. Mas nós temos o direito de seguir a vida da forma como desejarmos. Então precisamos ter a coragem de dizer claramente para aquele que está ao nosso lado, ou para o nosso patrão, ou para nós mesmos, diante de uma situação qualquer, eu preciso ter a coragem para reconhecer que esse momento passou. E eu preciso assumir isso. Sair daquela comodidade em que eu me encontro para enfrentar realmente os meus problemas e ter a coragem de me transformar. Isso é fundamental. Precisamos fazer isso. Sem isso não há crescimento. Mesmo porque às vezes a pessoa está ganhando muito bem no emprego, mas não é aquilo que Não é é a praia aquilo. dela. Sem dúvida. Então tem que ter coragem de dizer, não, olha, eu vou mudar de emprego, eu vou Sem sair, dúvida. nem que seja para ganhar menos, mas ficar encontrando realmente, né, o sentido da vida e ficar mais feliz. Não há a menor dúvida. E um detalhe, até porque nós falamos muito em estresse. Né? Hoje a moda é falar em estresse. Ah, eu estou estressado, Tá na moda, eu estou estresse, nervoso, etc. Depressão. Fica aqui uma dica. O estresse é inversamente proporcional ao sentido que damos para o que estamos fazendo. Inversamente proporcional. Quanto menor o valor que eu dou para algo, mais estresse eu tenho. Quanto maior o valor que eu dou para algo, menos estresse eu tenho em relação àquilo. Por exemplo, muitas vezes médicos trabalham sob condições inumanas e não têm depressão, não têm estresse, não têm ansiedade. Por quê? Porque veem sentido naquilo. Outras vezes, estamos trabalhando num hospital fenomenal, repleto de recursos e temos desespero só de acordar e lembrar que teremos que ir para lá. Quanto aprendizado, mas nós temos que fazer um breve intervalo. Fique conosco, nós já voltamos com esse bate-papo maravilhoso. Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Voltamos hoje conversando com o Dr. Aldenis Leite sobre encontrando o sentido da vida. Doutor, realmente é de se pensar quando se fala de estresse, quando se fala de coisas que incomodam muito, que às vezes a gente não vê tanto incômodo naquilo, mas, por exemplo, para um filho, quando uma mãe ou um pai pede alguma coisa, ou a gente mesmo, né, quando às vezes está num trabalho exaustivo, entre aspas, mas contínuo, e a gente se sente bem tranquilo, porque é uma coisa que a gente gosta, é uma coisa que tem sentido para a gente. Exatamente. É isso que a gente deve procurar. Uma das coisas que hoje a gente vê que o nível de estresse aumenta é porque nós estamos muito focados numa vida extremamente mecânica, onde ganhar dinheiro, ter sucesso, ter poder parece ser mais importante. E nós não acordamos ainda para a realidade que isso vem nos afundando consideravelmente. Relacionamentos infelizes, empregos infelizes, lazer infeliz, porque nós temos obrigação. Eu quero tirar férias. A pessoa tira férias, estatela-se na areia, toma sol, ótimo, ela pode gostar disso. Mas a sinalização de que se as férias tiveram realmente sentido no último dia, ai meu Deus, que pena, vai começar tudo de novo, mas então não serviu. Não serviu. Era para a pessoa chegar, estou pronto para voltar às minhas atividades, fiz o que deveria ter feito, agora meu ciclo acabou, vou começar outra coisa que também é prazerosa, que é meu trabalho, estou pronto, renovado. Não, geralmente dizemos assim, que pena, que coisa chata, puxa vida, vai começar de novo, pena que acabou,
Mas então aquilo não fez tanto sentido. Pode ter dado alívio, conforto, mas não sentido. Então precisamos meditar sobre isso. Veja um outro exemplo interessante. A neurose dominical. É verdade. Ah, amanhã já é segunda-feira. A logoterapia estuda muito a neurose dominical porque houve uma época, principalmente no século XX, na primeira década do século XX, havia muito suicídio de jovens no domingo. Então houve um estudo da logoterapia de Viktor Frankl nessa época sobre o que os jovens pensavam a respeito do motivo de se suicidar, por que estavam canalizando a ideia de suicídio. E o ponto fundamental foi a ausência de sentido na existência em 70% deles. Olha. Essa não foi outra coisa. Eu briguei com a minha família, eu perdi a namorada. A ausência de sentido na existência, em 70% dos casos, nessa pesquisa. Então veja que isso é significante. Então vem o domingo, nós não sabemos o que fazer do nosso tempo livre. O tempo ficou livre, eu faço o quê? Não sei. Ficamos desnorteados. Aí então, ou vamos beber, fazer alguma coisa que não é tão produtiva e tão saudável, em vez de utilizar o nosso tempo livre para algo muito concreto. É muito comum chegarmos no momento do tempo livre, eu acabei apagando, eu dormi, eu não fiz nada propriamente de concreto que o fez feliz. Por quê? Porque nós estamos canalizando a nossa vida para uma forma mecânica, onde, se não for o trabalho, o cumprimento de obrigações, nós não sabemos mais o que fazer conosco. Esse é o grande problema que conduz ao estresse, à depressão, à ansiedade e ao suicídio. O nome é vazio existencial. Pois é, e tem que preencher esse vazio existencial de alguma forma. De alguma forma que tenha valor. Sadia, alguma forma que seja bom para cada um, porque às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Claro, sem dúvida. Você acha que as pessoas estão fugindo dos seus sonhos? Estão deixando de sonhar? Estão deixando de ir atrás daquilo que realmente faz sentido para elas? Isso acontece muito. Ou às vezes vão atrás de sonhos equivocados. Ou deixam de ir atrás porque o tédio, a melancolia toma conta. Nós estamos vivendo hoje, sem sombra de dúvida, o período da melancolia. Uma melancolia que vem ocultada. É a melancolia do vazio existencial. Hoje, o ponto crucial dos fenômenos psiquiátricos que nós encontramos no cotidiano vem em função do vazio existencial. Esse vazio existencial leva a um estado de melancolia, de tédio, só que ele está mascarado. De que forma ele está mascarado? Trabalhamos demais sem nenhum sentido. Comemos demais sem nenhum objetivo. Passeamos demais e continuamos no mesmo estado. Ou fazemos outras coisas, ou melhor, aparecem outras coisas que são o que nós chamamos de somatização. Muitas das dores de coluna, fibromialgia, enxaquecas e outras cefaleias, dores no corpo, problemas em geral, são sinalizações de que a vida está caminhando sem sentido. A pessoa parece muito bem, a gente olha, está trabalhando, produzindo, levanta cedo, etc., mas está exausta, cheia de dores, cheia de gastrite, dores na coluna, enxaquecas. Por que isso vem acontecendo? Porque nós estamos por uma vida que não tem o sonho, como você falou, real. Ou seguimos sonhos que não têm sentido, ou temos medo de buscar aqueles que têm sentido. Pois é, mas como saber qual é o sonho certo? Porque, por exemplo, se eu quero muito uma coisa e estou lutando, estou procurando, para alcançar aquilo, para mim seria o sonho certo. Pode não ser. O sonho certo é difícil responder na palavra certo. Mas o sonho que vale a pena, vamos usar essa frase. Que vale a pena, é legal. O sonho que vale a pena é aquele que nós observamos e aquilo nos traz realmente leveza, prazer, serenidade,
alegria, vontade de concluir. Viktor Frankl usou uma frase que eu acho sensacional, que ele diz assim: Freud elegeu a vontade de prazer. Eu proponho a vontade de sentido. Que nós tenhamos então, disse ele, vontade de realizar um sentido concreto. De nós olharmos a nossa vida e dizermos, esse monumento no sentido simbólico, de realização, fui eu que concluí. E isso não é só meu. Eu deixei para o mundo para que as pessoas se beneficiem, se alegrem, se fortaleçam com aquilo que eu pude oferecer também. Serviu para mim e para os demais. Então, esse monumento que nós devemos construir é o sonho que tem valor. Aquilo para mim não me dá estresse, não me dá nervosismo, não me dá inquietação, ao contrário, eu faço aquilo como se eu estivesse andando em plumas de satisfação. Talvez esse seja o sonho ideal. E nós podemos dizer assim, mas parece uma utopia, não é? Nós dizemos que é utopia porque temos medo de encontrar esse sonho. Nós geralmente canalizamos os nossos temores para termos pejorativos. Isso é uma ilusão, isso é uma bobagem, você está sonhando, para de ficar com essa fantasia. Isso é um artifício que nós usamos para não encontrar aquilo que é importante para nós, porque temos medo de enfrentar essa mudança fundamental. Porque ter segurança é tão bom, mas ter ousadia é muito melhor. E também muitas vezes se deixa envolver pela palavra do outro. O seu sonho você não vai realizar nunca. Também, realmente é utopia. sem dúvida. Então, se a pessoa se enfraquece a ponto de deixar, como você falou no início, com que o outro, né, seja muito importante em relação do que a gente está mostrando, ou como o outro está nos vendo, a gente enfraquece realmente, não ousa. Né? A ousadia fica mais fraca. Sem dúvida. Então, chegamos à conclusão que o sonho certo é aquele que faz bem para a gente e faz bem para o mundo ou para outros que estão. Então, a gente tem que servir, como o Evangelho fala. Caridade. A caridade. Independente de tudo, tem que ter um pouco do servir ao outro. Isso que você colocou, eu achei fundamental agora. Caridade. Até essa palavra, nós fazemos confusão. Porque nós achamos que, muitas vezes, caridade é fazer grandes sacrifícios, é fazer grandes ações, quando, na verdade, caridade nada mais é do que nós percebermos que o nosso campo de atuação nunca será apenas aqui dentro, sempre mais fora de nós, porque quando damos, recebemos, diz a oração de São Francisco. Quando damos, recebemos. E ele tem razão. Isto é psicológico, não é religioso. O que ele disse é psicológico. Quando nós saímos de nós e trabalhamos em prol do que está fora de nós, somos todos, nós também, envolvidos por essa situação e nos tornamos, em sociedade, mais felizes. É isso que está faltando, sem sombra de dúvida, para que o nosso sentido seja encontrado. Então, pensar duas vezes quando estiver falando de egocentrismo, de poder e até mesmo de apego a certas coisas, né, doutor? De apego a certas coisas. A questão do apego nunca foi bom realmente, porque é uma palavra que demonstra uma determinada carência. Toda pessoa que está apegada, ela está carente, é lógico. Todos nós temos as nossas carências, né? Ninguém aqui está se eximindo de dizer que não sou carente, todos nós somos carentes em algum ponto porque temos necessidades. O corpo já exige esse componente de necessidade. Estar no mundo já nos faz pessoas carentes, claro, porque estamos limitados, aprisionados. Mas o grande móvel da felicidade é não ter o apego. Isto é, a gente amar, por exemplo, digamos que eu ame alguém. É claro que este alguém eu vou adorar se me corresponder, se me amar também, se for gentil comigo, é lógico, porque eu não me mereço, claro.
Mas o mais importante é quando eu faço isso. Porque se eu apenas recebo, eu fico naquela posição constante de devedor da ação do outro. Quando eu ofereço, eu me entrego completamente e liberto o outro para receber o que eu dou. Maravilhoso, viu? Que aula hoje no Dualidade com o Dr. Aldenir Leite. Que delícia conversar com você. Nós queremos você mais vezes aqui no Dualidade, doutora. Virei com prazer. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe muito, muito. Que você continue nessa caminhada aí linda, maravilhosa de entregar para a gente tanta coisa boa e salutar. Conte comigo, estarei aqui sem dúvida. Obrigada. Um grande abraço. Igualmente. Gente, vamos lá no site do Clube Amigos da Boa Nova, vamos divulgar a doutrina espírita, ajudar aí a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior a continuar nessa tarefa, né, dentro do Espiritismo e do Bem. 0800 12 18 38. Fala lá com o pessoal, você vai gostar de entrar para o clube. E quer participar do nosso programa? Quer estar aqui juntinho, mais juntinho ainda de nós? Escreve para a gente, dualidade@feal.com.br. Nós vamos responder, viu? Com todo carinho. E mande as suas críticas, as suas sugestões e as suas dúvidas. Quer assistir esse e outros programas? youtube.com/TV Mundo Maior. Interagir? facebook.com/TV Mundo Maior. E eu aguardo você no próximo Dualidade. Obrigada pela sua companhia. Até lá. Uma vez existia um rei com 4 esposas. Um dia, o rei ficou doente e estava no seu leito de morte. Com medo de ficar sozinho na vida após a morte, ele pediu para sua 4ª esposa, a que ele mais amava, aquele para quem ele comprava ouro, diamantes e roupas luxuosas. Ele pediu para ela: "Você morreria comigo e iria comigo para a vida após a morte?" A 4ª esposa respondeu: "Me desculpa, mas eu não posso fazer isso", e saiu do quarto. Ele também amava muito a sua 3ª esposa. Era muito orgulhoso dela e sempre exibia ela para os reinados vizinhos. Então ele chamou a sua 3ª esposa e perguntou: "Você me acompanharia para a vida após a morte?" A 3ª esposa respondeu: "Eu amo muito a minha vida, então me desculpa, mas eu não posso ir com você. E quando você morrer, eu vou me casar novamente." A 2ª esposa sempre esteve lá para ele nos tempos de dificuldade. Então ele perguntou: "Você me acompanharia para a vida após a morte?" A 2ª esposa respondeu: "Desculpa, mas dessa vez eu não vou poder te ajudar. O que eu posso fazer por você é organizar o seu funeral. E eu vou estar lá no seu funeral do seu lado." Uma voz o chamou e disse: "Eu vou com você, e eu te acompanho aonde quer que você for, mesmo que seja a vida após a morte." O rei olhou e era sua 1ª esposa. Mas essa era a esposa que ele menos cuidava. Ele se sentiu envergonhado e disse: "Me desculpa, eu deveria ter cuidado melhor de você e te dado mais atenção enquanto eu estive vivo." A moral dessa história é que todos nós temos 4 esposas. A nossa 4ª esposa é o nosso corpo. Nós gostamos de decorá-lo com joias e roupas bonitas, mas no final ele não pode nos acompanhar quando partimos. A 3ª esposa representa as coisas que temos. Nós passamos tanto tempo tentando ter mais e mais coisas, mas no final elas não nos acompanham quando a gente parte. E elas vão ser dadas a outras pessoas e divididas entre outras pessoas, assim como a 3ª esposa disse que iria se casar novamente. A 2ª esposa são os nossos amigos e família. Nós podemos confiar neles, eles estão sempre lá quando precisamos, mas o mais longe que eles podem ir com a gente é até o nosso funeral.
A nossa primeira esposa representa a nossa alma. Nós geralmente esquecemos de cuidar dela, e é ela que vai nos acompanhar quando partirmos. Cuide do seu corpo, mantenha ele saudável, desfrute das coisas que você possui e do conforto que elas te dão. Cuide dos seus amigos, da sua família, pelo amor que eles te dão, mas não esqueça de cuidar da sua alma, nutrir a sua alma. Tome um tempo para ficar sozinho, tome um tempo para orar, tome um tempo para meditar, porque a sua alma, ela é a fonte de toda a sua vida e a sua amiga mais fiel. Eu espero que essa história possa ter te ajudado ou que possa ajudar alguém que você ame. O meu nome é Camila e eu sou uma das professoras do Vida Ativa Online. E eu espero que você tenha um dia maravilhoso e uma vida cheia de muito amor e muita luz. Namastê. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe,
temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.
que a vida vai ser boa. Quanto tempo perdido esperando à toa. Quando eu pagar as contas ou aquele trabalho enfim rolar, será que vai melhorar? Não existe um trilho, um mapa que nos leve pra esse lugar. Sentido, verdade, destinos, porquê e onde a gente quer chegar. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. Não espere pra dizer que ama. Não espere pra se apaixonar. Não espere pra matar saudade, ou às vezes se desenganar. O destino talvez não dê chance da gente se reencontrar. Abrace a vida no peito, siga em frente e nunca pare de sonhar. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. 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 Tem uma paz. Tem uma paz que a gente só encontra quando a gente busca lá no fundo do coração. Lá no fundo do coração de Deus.